Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor possa nos ajudar nessa nossa live número 5 sobre as pequenas virtudes do lar, tá bom? Hoje eu vou direto ao assunto porque essa virtude ela é um pouco longa, tá? E a gente vai falar sem pressa dela porque ela é muito importante. Todas têm sua importância, mas ela está muito ligada à última, que é da sinceridade, e ela vai ajudar nas outras, tá bom? Nós vamos falar sobre a pequena virtude da discrição. Discrição. Então, vamos lá. Aqui está. O padre Georges Chevreul, né, no livro As Pequenas Virtudes do Lar, vai dizer: uma coisa é certa, não se deve falar sem discernimento. E precisamente a arte de discernir o que se deve dizer em cada caso, bem como a maneira de dizê-lo, é o objeto da virtude da discrição. Uma virtude pequena, mas que contribui poderosamente para a paz do lar. É preciso pensar, discernir a maneira de dizer aquilo que nós vamos dizer. Quero dar aqui uma boa noite, né? Saudar minha comadre que entrou, que alegria tê-la aqui. Saudades de você, viu, minha querida? Te amo muito. Continuando, vamos lá. Quando acontece uma situação dentro de casa, porque é de casa para fora, né? Então, quando acontece uma situação, nós precisamos usar o nosso discernimento como falar aquilo. O Guilherme costuma dizer muito para mim: você tem tudo comigo, é só você saber como falar. Porque se a gente já fala num ímpeto de julgar, condenar, exigir, mandar, a gente já começa perdendo. Então o padre vai dizer justamente isso. A virtude da discrição consiste, em primeiro lugar, em não querer saber tudo e depois em não saber dizer tudo. É evidente que não temos nenhuma obrigação de dizer a verdade àqueles que não têm direito a sabê-la, ou que, além disso, poderiam fazer mau uso da resposta que nos arrancassem. Essa daqui está vinculada à última virtude que nós falamos na live número 4 sobre a sinceridade. É importante entender que nem todo mundo deve saber, tem o direito de saber da nossa verdade, daquilo que nós estamos vivendo. Você está entendendo? Porque olha o que ele está dizendo. Poderiam fazer mau uso da resposta que nos arrancasse. Todas as famílias têm a sua história, seus projetos, seus segredos, que podem preservar da curiosidade desse gênero de assaltantes, que são os indiscretos. Forte, né? Vou repetir. Porque é dentro de casa para fora. Todas as famílias têm a sua história, seus projetos, seus segredos, que podem preservar da curiosidade desse gênero de assaltantes que são os indiscretos. Você já recebeu uma pergunta a queima-roupa? Já fizeram para você? Isso aconteceu já várias vezes comigo. Eu estou numa situação em que eu estou sentada comendo e uma pessoa que me conhece aqui, tá? Convive assim no mesmo contexto social, chega até mim e me faz uma pergunta muito íntima da minha vida. Uma pergunta assim, é uma pessoa indiscreta mesmo, é uma pergunta delicada, não é uma pergunta que você faz da forma como foi feita, né? E a pessoa perguntou assim de uma forma bem a queima-roupa. Eu olhei para essa pessoa e falei assim: eu não quero falar sobre esse assunto. E sorri. Ai, desculpa, não. Não, tranquilo. Porque aqui está, nós temos os nossos segredos, nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa vida que nós precisamos preservá-la.
dos curiosos, das pessoas indiscretas, das pessoas invejosas que querem o nosso mal, não querem o nosso bem. Nós precisamos ter sabedoria, entende? Existe o fórum íntimo da família, aquilo que é da família, pertence a ela. E aí que está, quanto mais sabedoria em saber ser discreto nos projetos, nos anseios, nas nossas lutas, os frutos virão. E assim também esses frutos virão de maneira suave, serena, entendeu? Vai continuar. Olha que interessante essa, tá? Minhas queridas esposas, da mesma forma, uma esposa, por mais que ame o marido, não tem o direito de lhe revelar a confidência de uma amiga que a procurou para aconselhar-se sobre um assunto muito íntimo. Eu aprendi isso com esse livro e desde então eu uso uma frase assim, quando a pessoa fala, não fala pra ninguém não, por favor. Aí eu pergunto assim, eu posso compartilhar com o Guilherme? Se a pessoa fala assim pra mim, pode, pra ele você pode? Aí eu falo, porque ele me ajuda no discernimento até do que falar para as pessoas, ajudar e rezar. As pessoas falam, não, nem pro Guilherme, nem pro Guilherme. E ele é a mesma coisa. Os amigos contam as coisas para ele na intimidade. Se não é para me falar, ele não me fala. Porque nós precisamos respeitar o sagrado segredo do outro. E nem todas as pessoas que são minhas amigas são amigos do meu esposo e vice-versa. Então vamos lá. Vai continuar aqui. O segundo aspecto da virtude da discrição é não dizer impensadamente tudo o que sabemos. Eu já sofri muito com isso, muito. Eu tinha uma mania de falar tudo o que eu pensava, sem pensar. Eu não tinha um filtro. Quem me ajudou a ter um filtro foi uma grande amiga, sabe? Que falou assim para mim, Fernanda, você precisa aprender a ter filtro. O que é ter filtro? É você pensar se você deve falar isso. Porque eu era muito indiscreta. Graças a Deus os anos foram vindo, a maturidade foi vindo e eu aprendi a ter esse filtro. No início era difícil, às vezes eu começava a falar, o que é? Aí eu usava o filtro, não quero falar. E até hoje eu ainda faço isso de vez em quando. Aí às vezes o Guilherme, oi, eu não quero falar. Fala? Não quero, é melhor não. Porque eu ativei o filtro, é melhor não falar. E vai dizer aqui, ó. A discrição traz consigo a sua própria recompensa. Em boca fechada não entra mosca, diz um provérbio, e ao contrário. Ordinariamente só temos motivos para alegrar-nos se falamos com sobriedade. Ai, gente, essa frase falou muito comigo quando eu li. Essa é a opinião do monge que escreveu a Imitação de Cristo. Mais de uma vez me arrependi de não ter guardado silêncio. Quero aqui abrir um parênteses. Quantas vezes a gente fala, se arrepende, eu não deveria ter falado isso. Porque a palavra, depois que ela é dita, ela não volta atrás. Mas eu estava com raiva, eu não deveria ter falado. Sim, mas quando você fala, você traz sim um pouco da verdade, daquilo que você vive e sente. Por isso a gente precisa aprender a hora de falar. E vai dizer mais. Não nos dispensa refletir antes de falar. Mesmo em família, é agradável aos outros que não fiquemos o tempo todo falando sem parar. E vai dizer que mais, essa é uma regra de ouro, tá, gente? É preciso evitar repetir tudo que se ouviu lá fora, sem antes ponderá-lo pessoalmente. Essa semana mesmo eu falei com o Guilherme, ele trouxe uma situação, eu falei assim, me ajuda a ser santa. Aí ele, o quê? Eu falei, me ajuda a ser santa, eu não quero falar desse assunto. Por quê? A gente precisa começar a ter a coragem de não querer saber o que não me convém, o que não vai me edificar, o que não vai me fazer bem. Tem situações que acontecem que eu falo assim, deixa pra porta pra fora. Dentro da minha casa, não. Porque senão vira fofoca. Entende? E a fofoca, ela é demoníaca. Ela não constrói nada.
E vai dizer aqui: a discrição obriga a discernir o verdadeiro do falso. Na história que nos contaram, se estamos em dúvida, é melhor não a repetir. Isso acontece muito. Alguém me disse: menina, fiquei sabendo. Não, amor, você não tem noção, fiquei sabendo. Mas é verdade. Eu sou jornalista formada, né? Nós precisamos apurar os fatos. E se a gente tem uma dúvida, a gente não pode publicar aquela notícia. Porque tem que ter o fato com a fonte segura. Porque a gente tem que dar crédito à fonte. E o jornalismo me ajudou a entender isso. Se eu não tenho uma fonte segura, se eu não tenho certeza que é verdade, não posso noticiá-la, não posso passar para frente. A não ser que você vai passar e noticiá-la por uma confissão, um conselho de uma direção espiritual, de uma conversão de vida, e é diferente. Mas de passar por passar, não devemos dar publicidade a um erro. Ó. Não se tem o direito de falar das faltas e dos defeitos do próximo, a não ser quando há esse dever. Forte. A virtude da discrição obriga-nos a não dizer aos outros algo que os mortificaria inutilmente. Se a advertência de um pai para um filho é feita em público, deve ser breve. Passa-se logo para outro assunto. Mas a reprimenda será mais eficaz e menos humilhante se for feita em particular. Aqui ele vai falar uma regra de ouro para sermos discretos com a correção com os nossos filhos. Evitar fazer em público, e se fizer rápido, breve, sem ficar dando lição de moral, sem ficar exibindo para os outros que você está ali corrigindo seu filho, porque ele vai dizer, ó, é mais eficaz e menos humilhante fazer em particular. E ele vai continuar. Cuidemos de não ferir ninguém que nos ame, mesmo que ocasionalmente nos impaciente ou contrarie. Isso aqui dentro de casa, gente, é regra, viu? Porque às vezes quando você tem uma discussão com seus pais, com seus avós, com seus filhos, seu cônjuge, você acaba ferindo com a forma de falar, o jeito de falar, a palavra que se usa. E aqui está dizendo, ó, a gente precisa tomar cuidado para não ferir quem a gente ama. Se queres dizer umas verdades, sabe aquela coisa, mas eu vou falar umas verdades, tá bom? Começa por reconhecer todas as suas qualidades. Depois, passará ao capítulo dos defeitos. E neste meio tempo, a sua indignação se terá esfumado. Saberás repreender com delicadeza e conseguirás melhores resultados. Eu aprendi no meu namoro uma coisa que eu compartilho com você que pode te ajudar. Quando eu tinha situações, porque sempre tem, que nos desagrada, que nos fere, que não constrói, a gente esperava, quando eu entrasse no meu período fértil, né, como usuário do método Billes, o autoconhecimento do meu corpo e tudo mais, a mulher tem aquele ciclo, que ela tem a TPM, ela tem o ciclo menstrual, ela tem, né, todas as fases. E quando eu estou no meu período fértil, é quando eu estou de bem com a vida, estou bem humorada, estou feliz, está tudo bom. Essa era a hora que a gente tinha uma conversa, que era assim. Os dois tinham que estar bem, essa era a regra, porque é para construir. Então a gente ia e falava assim, aí eu puxava. Amor, o que eu preciso melhorar? O que você gostaria que eu melhorasse? Mas aí tinha que falar só uma coisa, porque a gente quer muitas coisas. Aí ele falava, eu acho que você precisa isso. Tá. E aí a gente não pode se justificar, é a regra, entre eu e o Guilherme. Aí eu fico esperando ele perguntar. E eu, meu bem, o que eu preciso melhorar? Aí era a minha vez. Então, você precisa melhorar nisso. Tá bom. E aí, a partir dali, a gente procurava lutar para melhorar aquilo que no outro não constrói, que não faz bem. E isso é sensacional, porque aqui vai dizer isso aqui, ó. Nós vamos o quê? Começar pelas qualidades, falar tudo aquilo que a pessoa tem de bom
e chegar naquele ponto que ela precisa melhorar. Só que se você faz essa correção na hora errada, do jeito errado, e no ciclo da mulher errado, é uma tempestade. E aí a descrição vai continuar, viu, gente? Vai falar do humor, ó. Certamente brincais entre vós, mas só se brinca com aqueles a quem se ama. Aprendei a conduzir amavelmente as vossas brincadeiras. A vítima deve ser a primeira a rir-se do vosso comentário. Nunca useis de ironia, principalmente os mais velhos com os mais novos. A ironia sempre fere e as suas feridas são profundas. Isso aqui é um alerta. A brincadeira, o bom humor, vai falar dessa virtude, eu não vou me detalhar aqui. Ela ajuda nesse processo, né, que o padre está falando aqui de correção. Né? Às vezes você corrige o outro assim, brincando, a pessoa ri, aí é ótimo. Mas se você usa de ironia, se você usa de arrogância, ao invés de construir, você pode, na verdade, o quê? Destruir. Então vai aqui, ó. O que vos ajudará a discernir com a discrição necessária os casos de consciência que vos apontei, respeitando a verdade quanto à caridade? Então, agora, de forma livre, espontânea, o que eu quero eu quero compartilhar com você? A virtude da discrição, ela vai nos ensinar a importância de nós blindarmos a nossa família na oração e na discrição, tá? Então vamos lá. O que é fórum íntimo? O que diz respeito a você, o seu esposo, seus filhos, ou você, os seus pais, com quem você mora? Isso você precisa blindar. O que é blindar? É você cercar, é você colocar isso tudo em muita oração e discrição. Por quê? Porque a tendência humana muitas vezes é ver e às vezes ali, ou consciente ou inconsciente, invejar. Aí vem a inveja, aí vem a maldade, aí vem a fofoca, aí vem a calúnia, aí vem o disse que não me disse. Vai vindo as situações que aquilo que era tão bonito, era tão ali sagrado da família, pode o que? Até mesmo minar. Por exemplo, a minha vida pública, né? Eu sou uma figura pública, não adianta eu querer agora, a partir de agora, eu não vou ser conhecida mais. Não dá, né? São 13 anos de missionária na Canção Nova, foram 5 anos de apresentadora na televisão, programas diários, eram 2, Vitrine e Revolução, né? São 2 livros da editora Canção Nova que são publicados. Eu tenho uma bagagem de vida pública que não dá para eu me esconder e fingir que eu vou apagar o meu passado. Isso não existe. Porém, eu aprendi a ser discreta nas redes sociais, nas minhas publicações e na minha maneira de me relacionar com as pessoas. Por quê? Porque existe a minha vida íntima, o fórum íntimo, e que precisa ser respeitado. Então, o que você vê que eu publico é um recorte da minha vida. Você não consegue ver tudo o que eu vivo, tudo o que eu passo, tudo o que eu sofro, tudo aquilo que está na minha vivência. Não dá, porque eu não permito. Mas eu compartilho aquilo que eu sei que pode ajudar. Toda publicação que eu faço no Instagram, toda foto, todo texto, ele é pensado, ele é repensado. Muitas vezes, quando o texto é grande, ele é corrigido pelo meu esposo. Porque eu sei o que eu quero com aquela postagem. Eu sei o meu objetivo final. Por que eu estou falando isso? Porque é uma tendência muito grande na nossa geração midiática, né, pós-tecnológica, da gente fazer da internet um lugar de desabafo. Sabe, acontece uma situação, você vai lá e joga isso na internet. E isso faz um estrago, porque você não sabe onde vai parar. A discrição, ela parte em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive nas redes sociais, porque é um lugar de se relacionar.
também dentro de casa para fora, até mesmo entre os amigos. Tem coisas que a gente vive e que a gente precisa saber exatamente para quem nós vamos contar. Porque eu costumo dizer assim, todo amigo tem um outro melhor amigo. Eu sei de amigos que quando nós compartilhamos algo, pedindo uma ajuda, um discernimento, ou até para ficar feliz, eu sei que ali ficou e morreu. A pessoa sabe guardar segredo. E isso, nossa, poxa, isso alimenta a gente. Mas eu também conheço alguns amigos que têm essa fraqueza de compartilhar aquilo que é meu sagrado com outros. E nesses amigos, sabendo que é uma fraqueza e porque eu os amo, eu não compartilho. Mas porque eu amo e eu sei que é uma tendência de compartilhar com outros e eu não vou viver a discrição que eu preciso com ele e posso até mesmo romper minha amizade. Você está entendendo que até entre os seus amigos você precisa saber o que falar? E aí eu quero, caminhando para encerrar, ensinar para você algo que eu aprendi com um padre, que aprendeu com Dom Alberto Taveira, que é um bispo, né? Dom Alberto ensinou assim para esse padre: saiba o que falar, quando falar, com quem falar. O que falar? Filtra. O que falar? Com quem? E quando? Dentro de casa, o que eu preciso falar para o meu marido que ele precisa melhorar? O que preciso falar? O que está me machucando? Tá, mas quando eu vou falar? Qual é o melhor momento? E como eu vou falar? Para o meu filho, eu tenho que fazer uma correção. O que falar para ele? Entender que aquilo é um gesto de amor. Como falar? E quando falar? Entende? Com os meus pais, com os meus avós. Você está entendendo que é de dentro para fora? E aí se expande para todos os seus outros relacionamentos? Então a virtude da discrição, ela vai nos ensinar a vivermos realmente como pessoas virtuosas, que é uma pessoa que pensa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que não age pelo impulso e pelo ímpeto. E mesmo que aconteça, reconheça ali imediatamente, já corte o mal pela raiz. Nas minhas lutas, quando eu começo a colocar para fora algo que eu não deveria, que diz respeito a outra pessoa, quando eu tomo consciência que aquilo não deve ser dito, eu paro. Posso parar no meio do assunto. Mas por que você parou? Não convém. Não quero. Não convém. Não convém. É porque é uma luta. Às vezes você vai. Mas não tenha medo de parar quando você toma consciência e voltar atrás. Que sejamos discretos dentro de casa. Que sejamos discretos com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque a discrição vai construir lares felizes. E eu quero encerrar com isso, que você fique muito gravado isso no seu coração. O que a Fernanda falou hoje da discrição? O que falar? Como falar? Quando falar? Tá bom? O que falar? Como falar? Quando falar? Que Nossa Senhora possa nos ajudar nessa caminhada, que ela possa nos conduzir a sermos essas mulheres, esses homens virtuosos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.